Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo. Hoje em dia nem tão como sempre, como costumava ser, né? Agora parece que de 15 em 15 dias é um atestado, de 15 em 15 dias é um problema. Mas agora nós vamos pegar firme de novo o ritmo. E aí, semana que vem é seu aniversário, e aí você não deixa mais a gente gravar episódio e fura de novo. Gusta, e aí, como é que tá? Achei que você ia fazer piada com, agora a gente pega o Hitman. Queríamos? Talvez. Vamos entrar na discussão aí. Tem esse detalhe. Mas, e aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Eu vi um tweet outro dia que eu achei muito engraçado, que era a menina falando assim, ó: ok, Hollywood, vocês já me convenceram. O Glen Powell é um cara gostável, legal, beleza, tá bom, vambora, eu admito, abracei. E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas no Meia Pantufa? Hoje aqui, pra quem é veterano de Meia Pantufas, a gente vai pegar um meio termo. Esse episódio vai estar editado depois de 84 anos, mas a gente não sabia que ele estaria editado até o último momento, então eu também vou fazer aquela introdução minha, ao invés de a gente ter a nossa introdução tradicional. Vamos ver agora se pegando embalo, consertando a doenceira, sem atestados médicos, férias pra quem é professor, no caso eu, a gente vai conseguir pegar o ritmo de novo aí dos episódios editados e dos episódios semanais, né? Porque a gente tava há 2 anos quase sem furar um episódio semanal, e aí foi um mês, 2 episódios. Muito que bem, mas agora vai dar certo. Pedimos desculpas pelos transtornos, a gente sabe que vocês sempre nos ouvem aí semanalmente, e agora nós vamos pegar o ritmo de novo, certeza, e a gente vai pegar o ritmo de novo, começando com Assassinos por Acaso, Hitman, do diretor Richard Linklater, que é em termos de meia pantufa, tá, gente? Não em termos de Hollywood, claro. É uma incógnita em termos de meia pantufa. Por um lado, nós temos aqui odiadores profundos de Boyhood. Por outro lado, viramos e falamos, poxa, mas... nossa, escola de rock tá aqui no meio, o que tá acontecendo, sabe? O Linklater tem esse charme que vem com ele. E aqui em Hitman, filme que consta como um filme do ano passado, mas ele estreou por aqui em 2024, a gente segue Glen Powell, o novo queridinho de Hollywood, que é um professor de filosofia que, nas horas vagas, auxilia a polícia com tecnologia. Ele é um suposto geek que ajuda com tecnologias de escuta, e ele trabalha com uma parte de uma operação da polícia que finge que é de assassinos de aluguel, hitman, pra poder prender pessoas que planejam o assassinato de outras pessoas. E aí ele se vê numa enrascada, porque o policial que geralmente faz as operações é afastado, e ele é colocado lá, ele, nerdinho, professor, meio esquisitinho, que tem uma vida comum, banal, é colocado nesse papel de fingir que é um assassino pra poder prender suspeitos de encomendar assassinato. E o filme é várias coisas, ele é comédia, ele é drama, é uma comediona, assim, e a gente vai falar um pouco mais sobre as nossas opiniões mais pra frente, mas como sempre, a gente tem que subir a vinheta antes, né? Bora lá, que agora é hora de comentar Assassino por Acaso, Hitman, no Meia Opinião. Meia Opinião. Queria comentar antes de passar pro Gusta, esse filme é dirigido pelo Linklater e esse filme é escrito pelo Linklater, pelo Skip Hollandsworth e pelo próprio Glen Powell. Então, assim, é um filme que pega pesado na mão desta parceria, né? O Glen Powell ser essa figura meio Will Smithka, meio Tom Hanksica, que toma conta do filme em termos de ser produtor e de participar da construção do conceito, da construção da história, e ter um crédito de roteirista. Glen Powell é um pouco aquela coisa de como surgiu, né? De onde veio. De repente o cara era o
ele era o novo Val Kilmer do Top Gun, e aí parece que ele tá em todo lugar, toda hora, fazendo tudo. Um desses caras da nova linha, das únicas pessoas que atuam em Hollywood, né, que é o Chalamet, o Tom Novo Holland Chris e o Glenn Pratt. Powell, ele tá entrando, né, o Chris Pratt e o Glenn Powell, tá entrando nessa linha. Aqui a gente acompanha essa história desse professor, e o que é mais interessante aqui, antes de eu passar pro Gusta, é como ele constrói essa história partindo de uma ideia que a gente compra muito a conversa fiada do cinema. Essa conversa da metalinguagem do filme é muito interessante. Eu vou falar mais disso na parte de opinião, mas assim, eu queria primeiro ouvir, como sempre, Gustavo Azevedo pra saber o que ele achou desse filme, porque isso me inculca um pouco. Eu imagino que ele gostou, o filme é muito difícil de não gostar, mas assim, eu não via muito esse filme como sendo o seu perfil de filme, Gusta, então eu acho que vai render uma conversa curiosa aqui. Eu quero muito saber o que você achou de Assassino por Acaso. Eu acho que você não achou que era o meu tipo de filme, porque é uma pataquada, né? Que é esse filme, né? Não sei explicar, a gente vai discutir aqui. Mas é legal que ele já começa explicando que ele é baseado em uma história real, e isso já me coloca um pouco mais com o pé no chão, assim, me deixa um pouquinho mais feliz. Porque, apesar do filme ser meio galhofa em vários sentidos, ele tem esse pano de fundo que é verdadeiro, né? Essa história é real, aconteceu, e eles estão retratando de uma forma um pouco mais cômica, assim, um pouco mais engraçada, divertida, pra gente entender o absurdo que foi isso tudo, né? Em primeiro lugar, esse cara tinha muitas profissões, assim, ele realmente era meio... Toda hora você vê ele num ambiente diferente, aí... multifunções, multitarefas, aí você fala assim, nossa, ele é bem inteligente, né? Ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, e ele entende muito bem da mente humana, e aí tudo isso vai sendo levado meio na brincadeira. No começo do filme, você vai soando tudo meio bobo, assim, né? Ele só é um entusiasta da mente humana, ele só gosta de entender as coisas, mas ele vai tomando uma proporção muito maior do que você imaginava, porque ele começa a virar um ator também, né, dentro da própria trama. Ele vai... A capa do filme é aquela coisa meio personalidades, né, que o filme vai explicando pra gente o porquê, mas além de ser professor de psicologia, o cara da tecnologia, do TI, ele descobre que ele pode ser ator, e aí depois ele descobre que ele pode ser galã também, no meio assim do filme, porque no começo ele não era galã, mas aí ele começa a ser galã. Então assim, é muita informação pra um filme só, mas ao mesmo tempo toda essa informação funciona muito bem, né? E é tudo muito engraçado, é tudo muito divertido, é tudo muito galhofa. Eu acho que nem o Glenn Powell se leva a sério aqui, é uma coisa assim que transparece muito. Esse filme é muito divertido, assim, eles tiveram muito... Parece que o filme tem esse astral de equipe também, né? De que todo mundo tava ali por trás das câmeras se divertindo, o Glenn Powell, os atores que estão contracenando com ele também estão transparecendo, assim, uma atuação leve, sabe? Tem ninguém fazendo muito carão, ninguém muito sisudo. E no fim das contas o filme passa liso. Termina o filme e você não consegue ficar identificando muitos problemas nele, porque a experiência foi tão positiva, foi tão legal que no fim das contas esses probleminhas, assim, de consistência de roteiro, se o personagem deveria ou não ter agido daquela forma naquele momento, se ele é sério demais, se ele é brincalhão demais, no fim das contas passa batido. Você simplesmente passou ali 2 horas da sua vida se divertindo horrores com o Glenn Powell se divertindo. Eles estão se divertindo, tá todo mundo se divertindo. O Linklater parece que, assim, pôs pouquíssima mão no filme. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, assim, porque geralmente você sente os filmes do Linklater, né? Que filme que, meu Deus, ele quer muito falar alguma coisa, ele precisa. E aqui não. Aqui ele só tá deixando aquela história acontecer e fluir, né? Um roteiro fácil não de escrever, mas um roteiro fácil de assistir, de ser acompanhado. Então, tive uma experiência muito positiva com o filme, gostei muito. Eu imagino que vocês gostaram bastante também, eu vi muito o perfil de vocês no filme. Acho que o Glenn Powell, você usou o Tom Cruise, né, de exemplo, mas eu acho ele até um pouco... Ele é meio sósia, assim, do Tom Cruise em termos de galã, de ser o bonitão e tal. Só que eu acho ele meio anti-Tom Cruise, porque ele tem esse self-awareness, assim, como é que eu posso dizer? Ele tem uma coisa meio...
eu sei que eu sou galã. Amigo, ele não é o Tom Cruise, ele é o Val Kilmer. É só porque ele tá lá no Top Gun. Ele não é o Sim, mas ele não você... é o Tom Cruise, ele é o novo Val Kilmer do Top Gun. Essa Não, é a óbvio, questão, é óbvio. Naquele... Não, mas eu digo né? assim, ele é um pouco anti aqui, Tom Cruise, nesse filme, porque ele tem essa pegada assim, ele sabe que ele é galã, ele sabe que ele é bonito, mas parece que é tudo na brincadeira, é tudo na ironia, tudo na zoeira. E o Tom Cruise não, né? O Tom Cruise, ele é, assim, ele... Pra mim, ele é o personagem de Magnolia, até hoje. Pra mim, o Tom Cruise é aquele cara. Então, assim, eu acho que nesse caso, o Glen Powell ganha vários pontinhos comigo, assim, porque ele tem essa noção de que ele é muito galante, que ele é muito engraçado, de que ele é legal, mas não tem a soberba, sabe? Não tem aquela coisa assim, nossa, que irritante ver esse cara se achando na tela. Pontos e pontos aí pro Glen Powell. Eu não ligo de ver ele em vários outros filmes, não. Ele roda no Tornado ano que vem. Ah, não, é esse ano já. Twisters daqui a pouco, né? Ele vai, faz Twister. Não, mas eu acho assim, amigo, é um perfil nostálgico. A gente sente falta desse tipo de figura em Hollywood, assim. Um cara que ele é bonito, mas que é muito bonito, mas que ao mesmo tempo, às vezes parece que ele não se leva a sério, sabe? Que ele não tá fazendo projeto sisudo, que é um problema desses outros caras que eu citei, assim, por exemplo, é um problema, vai pegar do Chalamet, que é um modelo muito diferente de galã, mas é um cara que faz filme sisudo, é um cara que faz filme indie, conceito. O Glen Powell é meio que um Richard Gere que sabe atuar, sabe? Ele chega lá, vou fazer essa comédia romântica aqui, aí eu vou fazer esse outro filme aqui que você mais levado a sério, fazer um não sei o quê. É um tipo de imagem muito nostálgica de cinema que a gente tem. Eu acho que muito porque tá nessas comédias, né? Que tá na comédia romântica, tá no Top Gun, que é o filme de maior bilheteria do ano que lançou, e agora vira aqui e faz uma comediona com o Linklater, puxa o Linklater pra direção mais tradicional, que ele tem também, quer dizer, a direção mais engessada, a direção mais de estúdio. O que é mais legal do Linklater é que ele tem essa característica, assim, de ser capaz de fazer o filme de estúdio e... Por ser um grande diretor, um bom diretor, um cara que entende do negócio, ele consegue fazer a presença dele ser mais ou menos sentida. Eu falei muito no Godzilla sobre a impressão Spielberg, né? E o Spielberg é um cara que não é conhecido pela assinatura, né? Spielberg é um cara que é conhecido por ser o pai de determinados tipos de projeto, por conduzir os filmes de determinada maneira em que ele tá meio que... aquém do filme, como se ele não estivesse querendo se mostrar, e ninguém fala que o Spielberg é um mau diretor, porque ele não é um cara de assinatura, né? E o Linklater é um cara que consegue ser quase que um diretor de estúdio que tá excessivamente qualificado pro trabalho. Tipo assim, eu vou contratar um diretor de estúdio aqui, mas eu vou contratar o Linklater, eu vou contratar um puta de um diretor de estúdio pra fazer um filme, que a gente falou muito sobre isso no Escola de Rock também. E aqui eu sinto a mesma pegada, sabe? Do filme que você assistiria na sessão da tarde ali tranquilamente, que não é mal conduzido porque ele é padrão, porque ele é mais fechadinho. Muito pelo contrário, ele é bem dirigido porque o cara entende como fazer esse filme mais de estúdio, assim, e sofre pouco pra fazer, né? Mas enfim, depois eu falo mais sobre isso. Lucas, o que você achou de Assassino por Acaso? Agora, pelo contrário, Lucas, eu já acho que esse filme é total a sua cara, assim. Se você tiver me falado que você não gostou, eu vou ficar muito surpreso. Eu odiei, tô brincando. Gente, eu adorei esse filme. Vou ignorar essa farpada aí que o Gusta deu no Tom Cruise, que toda oportunidade que ele tem, ele demonstra esse hate que eu ainda não entendi o porquê que ele tem com o Tom Cruise, mas tudo bem. Enfim, que filme gostoso de assistir. Acho que o Gusta definiu bem, um filme divertido, assim, não no mau sentido, né, que a galera tem essa brincadeira aí na internet, filme divertido, ser um filme ruim, assim, engraçadinho, mas ele é um filme muito bom, assim, de você sentar e assistir despreocupado, assim, sabe? Ele tem aquela cara de, ao mesmo tempo que ele acerta em várias questões que ele quer tratar, ele tem uma cara de sessão da tarde que é muito bom, assim, de você sentar e simplesmente você não vê a hora passar com esse filme, né? Aproveitando que vocês já estavam falando aí, a gente já tem que falar isso logo de cara, né? Que é escancarado o filme inteiro, né? Que casal de protagonista é esse, meu Deus? Eles tentam enfeiar o Glen Powell nesse filme e é, tipo, impossível, né? Não dá certo. E o Luiz falou dessa questão da carreira dele, né? Eu vejo muitas... um pouco do que o próprio Brad Pitt e o Tom Cruise fizeram, né? Que é essa coisa de irem entrando em projetos de trabalhar ali com vários diretores. Vou fazer um blockbuster, mas também vou fazer um drama, vou numa comédia romântica e ao mesmo tempo que ele tá no mainstream, ele quer trabalhar com grandes nomes de Hollywood e é esse cara
galã que não quer ser vinculado só ao galã, né? Ele quer demonstrar a sua atuação e fazer grandes projetos. E eu vejo ele muito indo nessa pegada aí na carreira dele. E aqui, cara, foi a primeira vez que ele me surpreendeu, assim, na atuação. Porque eu não me incomodava muito com as atuações dele, não. Gostava, assim, achava ok. Mas eu ainda tinha aquela vibe meio babacão ali do Top Gun. E aqui eu me surpreendi com ele, cara. Tem muito a cara de que ele abraçou o projeto e entrou de cara e se divertiu realmente fazendo. E funciona, cara. A gente vê as fotos, né, do personagem real depois no final do filme. Apesar deles colocarem um galã, né, igual o Glenn Powell lá pra fazer. Funciona, cara, assim, dentro do personagem, né? Tudo vai funcionando, tudo que o personagem dele tá envolvido, né? Que é essa questão, né? Dele ser multitarefas. Ele é o cara do TI, mas ele também é professor. E ele gosta de ler sobre filosofia, ao mesmo tempo ele é o cara que entende a tecnologia e de repente ele se vê ali trabalhando como um ator disfarçado praticamente. E o Linklater consegue incorporar isso muito bem no roteiro também, cara. Eu acho o roteiro desse filme muito bom, pra falar a verdade, porque ele dá a impressão de que ele é bobo, mas ele não é. Eu ia falar exatamente isso, amiga. Esse filme é inteligente demais. Ele é muito inteligente. Esse filme é inteligentíssimo. Porque o Linklater, ele pega e fala o seguinte, beleza, eu vou colocar esse textão aqui, com com esse casalzão aqui. A Adria Arjona, meu amigo, agora a gente falou Glenn Powell, mas a Adria Arjona, o que é aquela mulher, meu Deus? Que mulher aquela, ela é maravilhosa. Cara, além dela ser linda, ela tá ótima nesse filme, cara. O casal tem uma química. Os dois, assim, toda hora que os dois estão em cena, seja uma cena que é pra ser mais sensual, uma cena que é pra ter mais drama, uma cena que é pra ser mais pesada, né, que é pra ter mais diálogo, ou que vai ser uma coisa mais importante, impactante ali pro filme, tudo funciona com eles, cara. Eu achei que a química dos dois, assim, funcionam super bem. Mas voltando ao roteiro. O Linklater, pra mim, que ele pega esse textão dele, fala assim, olha, vou colocar esse casal aqui, com cara padrão Hollywood ali, nesse filme. Vai ser um filme engraçado, vai ter essa pegada de humor, essa fotografia bem colorida, bem chapada aqui. Mas quando você vê, cara, o filme, ele vai tendo umas reviravoltas dentro da história ali, e ao mesmo tempo tudo que o filme vai abordando, ele vai colocando de uma maneira muito orgânica, assim, no texto. Que dá a impressão de que ele é um filme bobo, mas, cara, não é. Se você for parar pra pensar em todos os caminhos que os personagens vão tomando, o roteiro já tava te trazendo aquilo lá no começo do filme. Então, um diálogo que ele tem ali com a ex-namorada dele, que faz ele começar a refletir numa coisa, que quando você vê, ele tá incorporando aquilo lá na vida dele, o filme vai te mostrando isso de uma maneira muito natural. E lá no final você vai ver, tá, mas as coisas vão se linkando, assim. E o Linklater vai linkando? Eu peguei essa também. O Linklater vai linkando. E o que eu mais gostei foi isso, porque eu terminei o filme e fiquei pensando assim, cara, que filme bom de ver, mas assim, o que ele tem de mais? Eu parei pra pensar mais o filme e pra mim ele foi crescendo assim na minha cabeça. Mas de resto, cara, o filme ele funciona muito bem no humor, a química do casal, todas as reviravoltas que o roteiro vai tendo ali depois, que chega um ponto do filme que você fala, tá, beleza, mas pra onde que a gente vai agora? O que você quer me contar disso daí? E o filme, ele consegue, incorporando essas reviravoltas da trama, com todos os personagens ali. Foi uma boa surpresa esse filme. Não esperava que eu fosse gostar tanto assim. Acho que, vou pôr aqui um filme bacana. Não, eu também não esperava que eu fosse gostar tanto desse filme. Eu adorei esse filme. Esse filme é top 3 filmes que eu vi esse ano, assim. Tem muita coisa pra dizer, assim, de como ele é feito, porque eu acho que ele consegue casar muito bem, como eu já me adiantei, essa ideia de um filme de estúdio, né, um filme comédia, que precisa vender e tal, com conceitos muito inteligentes e muito geralmente associados a filmes independentes, geralmente associados a filmes de baixo orçamento, de público mais, usando um termo muito escroto assim, mas de público mais exigente, de público mais enjoado, sabe? Eu acho que ele faz isso com uma fluidez tão absurda nesse filme assim. Pra fazer isso, ele usa o conceito do professor de filosofia. Ele usa o interesse do seu protagonista naquele tópico pra discutir esse assunto. O que é muito legal aqui, e vocês vão ficar bravos porque geralmente o que eu critico no Nolan é o excesso de exposição, mas assim, eu acho que o Linklater aqui dá uma aula de como fazer a exposição verbalizada. E como que ele faz isso? Ele usa o interesse desse professor de filosofia pra botar os pontos-chave do filme dele verbalizados. Ele faz perguntas. Na medida que o protagonista tá discutindo filosofia com outras pessoas, seja na sala de aula, seja com a ex-namorada, seja com a atual namorada, é ali que o Linklater
Linklater que tá colocando os pontos de virada do filme. Quase, não vou nem dizer as viradas de ato, mas de certa forma sim também. Ele coloca as questões filosóficas sobre personalidade, sobre mudança, sobre evolução, sobre as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, eu tenho que vender para as pessoas uma personalidade que elas esperam de mim. Tudo isso é imensamente relevante para você entender como o personagem funciona e para dar fluidez pro filme. É isso que é mais legal de ver aqui, porque ele tem essa cara de comediona. Ele é um filme absolutamente palatável, ele é um filme espetacular de eu sentar na sala e ver com os meus pais e com os meus avós, e ao mesmo tempo ele tá trazendo conceitos e explanações muito filosóficas, muito interessantes, e tá falando sobre várias coisas diferentes ao mesmo tempo, não só sobre filosofia, sobre construção de personalidade, mas falando sobre cinema. Ele tá falando sobre cinema também o tempo inteiro. Ele tá tirando onda com o espectador, tirando onda no melhor dos sentidos, do fato de que a gente acredita no que a gente quer acreditar. Ele tá falando com todas as letras que a gente cria personalidades de acordo com as pessoas com quem a gente tá se relacionando. No caso do protagonista aqui, até em termos de estudo mesmo, né? Ele tá fazendo isso como estudo humano, ele usa essas palavras, né? E o filme tá fazendo a mesma coisa com você enquanto espectador. O filme tá te vendendo conceitos de um hitman, ele tá usando pra você o conceito desse assassino de aluguel e tá te reforçando o tempo inteiro. Isso aqui não existe, isso não é uma profissão de verdade. Filmes te ensinaram a ser assim, isso não é uma profissão de verdade, então você foi enganado o tempo inteiro. Então eu vou fazer várias e várias vezes, com vários e vários personagens, o que você foi enganado. E eu vou fazer isso de forma cômica, que você vai lembrar de vários assassinos de aluguel que você viu pelo cinema por aí, pra você vai dar risada, mas você vai entender que, assim, eu estou fazendo a mesma coisa que nós cineastas sempre fizemos com vocês, sabe? A gente tá criando essas personas. Então, você tem essa lógica de metalinguagem brilhante, e brilhante sem ser cabeçuda. Ela não tá querendo te catequizar, ele tá te mostrando por A mais B como é que isso funciona, sabe? Então o filme é profundamente inteligente em como ele avalia personagem, profundamente inteligente em como ele avalia a si mesmo, como ele ri de si mesmo, como ele ri da própria proposta, como ele faz chacota com o fato de que aquele cara é praticamente um ator profissional. Assim, ele é um professor nerdão e de repente ele tem um talento macabro pra atuar, pra enganar os outros. Todo esse subtexto, todo esse discurso entremeado entre você dar risada e você ver easter eggs, você fazer referências a Psicopata Americano, você fazer referências a No Country for Old Men e dar risada disso ao mesmo tempo que você tá tendo uma discussão profunda sobre o que é essa vilania, sobre o que é essa... não a vilania, mas sobre o que é esse assassino de aluguel e como ele conquista a própria namorada com o papo de assassino de aluguel, né? Ele não é um cara violento, ele não é um cara que vive de violência, mas o filme tá falando sobre mudar de personalidade e o filme tá trazendo essa discussão sem te dar uma resposta clara. Ele tá deixando em aberto, mas dando uma tendência a argumentar que sim, você pode mudar permanentemente de personalidade, isso é uma escolha, sabe? Só que o filme tá o tempo inteiro discutindo isso, debatendo isso, botando isso à baila pra gente discutir. Numa comédia, num filme que você vai dar risada do começo ao fim, sabe? É impressionante o trabalho que ele faz de vincular um assunto tão sério com uma pegada tão leve, tão rápida, o filme passa voando assim. E ele debate várias coisas sobre cinema e sobre personalidade, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre relacionamentos nessa cápsula, assim, nessa noz. Méritos enormes, assim, talvez seja o meu filme preferido do Linklater, de todos os que eu vi. E isso é dizer muito, que ele faz muito filme. Às vezes ele demora muito pra fazer um só, mas ele faz muito filme, né? Trabalha bastante há muitos anos aí já, né? Gusta, quer acrescentar algo? Eu quero acrescentar que você não é também muito chegado no Linklater, né? Você é um daqueles lá que... eu tô errado. Eu não vi tantos filmes, mas eu tenho um rancinho de Boyhood, mas eu preciso admitir que eu preciso ver o filme de novo. Porque assim, eu vi o filme uma vez, 1 milhão de anos atrás, e eu tive uma impressão muito ruim dele. Mas filmes têm que ser revistos, vai que eu sei caguei que no pau, né? A Carol ex-meia pantufa, ela ama aquele Waking Life dele lá, aquele... que é todo em animação, que é todo em... É meio... Eles desenham em cima dos atores ali, tem uma pegada filosófica Waking Life também. É muito legal, só que ele... Aí o Waking Life é tipo assim, o assassino por acaso sem filtro é o Waking Life. Porque o filme é todo pra debater questões filosóficas, né? Aqui ele tá trazendo um tema que ele claramente adora, mas ele tá dando fluidez e leveza e cinema, né? Cinema pop, cinema pipoca, pra um tema que ele claramente ama, sabe?
O que eu acho mais legal é como ele prende a trama no último ato e você simplesmente não consegue parar de assistir. Eu fico vidrado com aquele terceiro ato que ele construiu. E eu lembro que quando eu assisti, eu tive que parar de ver, me interromperam, eu tive que atender uma ligação. Não sei o que aconteceu. Eu fiquei puto, que eu queria saber o que é que ele ia fazer. Nossa, parar no começo desse terceiro ato é sacanagem. Não dá. Foi assim, extremamente, sabe, foi estressante pra mim. Eu acho que nasceu uma ruga com esse momento. Como ele chega e como ele vai usando essas ironias que o Luiz mesmo comentou pra chegar nesse ápice, é a coisa mais sensacional que eu já vi. Eu não imaginava que ele ia ser tão sincero naquele ato final. Eu não imaginava que as coisas iam acontecer com uma fluidez tão grande, que eles iam... a verbalização também, né, que o Luiz falou. Quando ele vai explicar pra Madison toda a verdade, toda a história real daquilo que ele tá fingindo pra ela, porque ele passa ali, sei lá, eles não mostram muita passagem de tempo, mas é muito tempo que eles passam junto, construindo ali uma relação de intimidade. Quando ele conta a verdade... É muito legal, porque você consegue ver a decepção por um lado dela, mas o tesão que aumenta do outro, porque ela sempre gostou dessa coisa meio de mentira, assim, né? De esse jogo meio doido que os dois têm. E o desespero dele. É muito legal como o Glen Powell consegue colocar... Ali eu acho que foi a melhor prova de atuação dele. Quando ele vai contar a verdade pra ela, eu acho a melhor eu acho que tem mais uma. Em termos de acting. E depois eu quero saber. E aí, como o Linklater encerra o filme dele, nessa tensão extrema, é sensacional, porque até parece um pouco anticlimático, se você for olhar por um ponto de vista, assim, mais clássico de Hollywood, assim, né? Porque não tem um grande momento de tensão como um filme desses teria na mão de algum outro diretor que apelaria pra ação, por exemplo, né? Ele é um filme que acaba mais calminho, assim, mais... Não, super comercial de margarina o final dele, né? Tipo assim, é de propósito, né? O comercial de margarina, nós fizemos uma coisa horrível e beleza, tá aqui. Exato. Meus filhos, busquei na escola, vou fazer um bolo, Antes disso, a resolução com o vilão ali, né? Que eles criaram, eu acho até um pouco anticlimático, assim. Não é aquela cena meio de ação, corrida, que tem várias etapas pra se concluir. Não, eles resolvem de uma forma mais rápida, assim, pelo diálogo. E não tem tanta euforia pela cena. Só que a conclusão é perfeita. Não tinha como ser diferente. É muito foda como ele consegue chegar naquele final, naquele ápice, com aquele nível de emoção e concluir o filme tão bem. Você sai do filme preenchido. É o tipo de filme que, por mais que ele faça várias reflexões filosóficas, aluga vários triplex na sua cabeça, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa esses triplex abertos lá pra você ficar revisitando. Ele fecha tudo, no final do filme você sai muito satisfeito, né? Não tem aquela coisa assim de, eu vou pensar mais sobre a reflexão que o filme me trouxe. O que não é muito padrão do Linklater. Por isso que eu achei esse filme muito diferente da filmografia dele, né? E que é uma outra coisa espetacular dele, antes do Lucas falar da outra cena, é assim, como ele também pega o tropo do... O cara que tem a vida merda e ele é feio e ele se veste mal e aí de repente ele começa a pentear o cabelo e ele tira o óculos e ele fica bonito e ele começa a se vestir bem. É um tropo, isso é um classicão do cinema comédia, blockbuster e tal. Mas como ele quebra até isso, sabe? Porque ele tá dizendo que o cara tá fazendo aquilo por escolha, ele tá estudando como é viver daquele jeito. Até que ele eventualmente vive, aí você fica, ele vive ou não vive? Por quê? Por que ele... Tá assim, ele escolheu ser assim, né? Ele refletiu sobre o tropo, ele refletiu sobre virar esse galã de cinema, sobre se deixar bonito, se deixar sensual, sobre se deixar levar pelos seus impulsos, sabe? Ele pega vários conceitos banais, batidos da comédia romântica, da comédia como um todo, assim, e ele vira ele de cabeça pra baixo, sabe? Não é nem virar ele de cabeça pra baixo, não é um revolucionário, mas assim... Ele usa do tropo sem ter vergonha dele. Ele faz piada com o tropo, porque tudo ali é piada sobre cinema. Ele fala o tempo inteiro... Gente, o filme chama Hitman no original. E o Hitman não existe. Ele fala toda hora, Hitmans não existem. Então, eu vou ser o que eu quiser ser aqui. Eu vou vender a imagem que eu quiser vender pra vocês. Foda-se, sabe? Então, tudo aquilo é um protagonista brincando com a sua cara também. E é isso que faz ser mais legal.
Isso faz com que tropos e clichês, eles sejam abraçados com mais carinho, assim. Você não liga de ele tá ficando gostoso, você achava feio e tá ficando gostoso, porque ele tá escolhendo fazer aquilo, e o filme tá tirando onda com aquilo também, sabe? Lucas, qual que é a cena que mostra que o Glen Powell atua melhor do que a cena que ele se entrega? Pra mim, não só em acting, mas uma das melhores cenas do filme é a cena onde ele entra lá na casa. Ele já contou a verdade pra Madison, Com eles o celular, brigaram, e aí ele entra com o celular e eles estão sendo ouvidos, e eles vão tendo um diálogo que eles têm que ir encenando, assim, improvisando o que eles estão falando. É mesmo, tem. Cara, essa cena pra mim é genial, cara, porque depende muito, assim, dos atores ali, e eles estão sensacionais nessa cena. É a cena que eu mais gosto do filme, inclusive. Mas falando desse terceiro ato, né, que o Gus entrou, eu acho o final perfeito pro filme. Eu fiquei, assim, acho que olhando pra tela e pensando, quando, sem dar muito spoiler aqui, né, mas chega um determinado ponto do filme, né, que um vilão descobre eles ali, tudo, e eles têm esse confronto, tudo dentro de casa, na sala, tomando uma cerveja, sentado. E vai acontecendo de uma maneira muito natural. E eu fiquei assim, esse cara tá vivo? Esse cara tá o quê? Ele tá agonizando? Eu fiquei assim, perplexo mesmo, assim, olhando. Cara, não é possível, o Linklater fez isso mesmo, tipo, foi isso que aconteceu e eles vão seguir a vida. E, de novo, ele faz de uma maneira muito orgânica também, né? Não só os debates que ele vai lançando ao longo do filme, a questão da identidade, né? Mas como o próprio personagem do Glen Powell, Gary, né? Como ele sai ou dessa... Ron, depende da parte do filme. Ou Ron, né? Ou é Gary ou é Ron, depende do Cara, no começo ele tem aquele diálogo, né, com a ex-namorada, né, sobre criar novos hábitos para se tornar uma nova pessoa que você quer ser, e ele ensina filosofia, então ele aparece a oportunidade na vida dele colocar isso em prática. E ele começa a brincar com isso de uma maneira, do mesmo jeito que o filme, a própria linguagem do filme, brinca com a gente. De, olha, eu vou disfarçar isso daqui de uma comédia romântica meio uma pegada de suspense aqui, mas não é nada disso. Eu vou abordar outros temas aqui com você. E também é isso ao mesmo tempo, sabe? Então, o filme ele tem um ritmo e uma linguagem muito bem estabelecidas, mas o Linklater, pra mim, ele tenta fazer essa metalinguagem, né? De, olha, meu filme tá disfarçado. Eu vou falar umas coisas aqui pra você, mas tá disfarçado de filme da Netflix aqui, padrão. E é isso. Maldade disfarçada de filme da Netflix. Mas ele é um filme da Netflix. Ele é um filme da Netflix. Mas a fotografia é muito Netflix. A fotografia e essa cena que você falou aí, eu acho engraçado você comentar ela como a melhor, porque é esse tipo de cena que eu falei que eu passo por cima no filme. Porque, não, né, gente? Tipo, não, ele não chegaria na casa dela daquele jeito, eles não conseguiriam ter aquele diálogo daquela forma. Eles não são atores profissionais que vão encenar com super fluidez dentro de um contexto super tenso, com a polícia de... escuta, sabe? Não, mas... né, amigo? Mas o primeiro trabalho dele já é inverossímil. Nos primeiros minutos de filme, ele tem uma pegada meio cartunesca. Você já abraça assim, isso também. de cara, né? Exato. Aí quando chega ali naquela explosão ali que seria extremamente inverossímil, aí fica ok pra você, porque você fala assim, nossa, eu já passei por tantos, né? Eu já consegui... eu já vi ele vestido de Tilda Swinton, então agora eu já posso passar pro próximo. Muito bom, né? Eu já posso passar pro próximo desafio de suspensão da descrença. Então agora tá tudo certo. Ele de Patrick Bateman, meu amigo. Nossa, ficou muito engraçado. Ele, de todos os personagens, ele ficou muito cômico, assim. É muito engraçado. Ficou muito bom. Tem ele de vampiro, tem ele de redneck, sabe? Ai, cara... Como é o nome daquele filme, daquele cara careca, gente? Eu até esqueci o nome, tipo assim, que ele tem vários disfarces também. Austin Powers? Nossa! Mas eu fiquei com a sensação, assim, extrema de Austin Powers. Não, e eu queria até citar o tweet que eu falei no começo do episódio, porque eu acho que é essencial pra você gostar desse filme, assim, o fato de o Glen Powell ser meio que o anti-Chris Pratt, sabe? Porque todo mundo pegou um ranço enorme da cara do Chris Pratt. Sim. E o tweet da menina que eu falei lá, ele é meio assim, se você não for com a cara do protagonista desse filme, você não gosta desse filme. E o filme é muito legal, muito divertido e tal, você
Você vai ter muitas coisas a apreciar nele, mas o filme depende demais de você gostar desse cara, de você acreditar nesse cara. E tem muito galã ingostável, sabe? Você vê que o cara é bonito e tal, mas que não é... Ele não tem o charme específico pra aquilo, ele não tem a capacidade de fazer um negócio daquele ali, sabe? De fazer um filme como esse funcionar. O Henry Cavill jamais faria um filme como esse. Não. Você pega o Argyle lá. Ele é um cara assim, ele não tem esse charme, esse tipo de carisma pra esse tipo de personagem, sabe? O filme dependia muito de as pessoas gostarem do Glenn Powell durante o filme inteiro. De ele não vender só essa imagem do eu sou o cara bonitão e tal, não sei o quê. Eu tenho que ser um cara legal, agradável aqui. E ele te vende isso de cara, assim, você já compra muito de cara aquela situação. Cara, quando entra aquele voice-over no comecinho do filme, você tem uma sensação super anos 90, assim, pois é, esse sou eu, você deve estar pensando e ele quebra. como eu cheguei nessa situação, né? O filme sacaneia tudo quanto é comédia. E ele quebra todos os estereótipos, assim, né? Que ele pega um galã, coloca ele mal vestido e ele tem 2 gatos e perdeu a namorada, dali a pouco ele tá com uma namorada maravilhosa e ele é professor, mas ao mesmo tempo o professor também entende tecnologia e também sabe atuar muito bem. Cara, ele vai quebrando todos os estereótipos, assim. Ele não cabe num estereótipo. E tem a fala que a aluna dele faz, vira pra... Quando é que o nosso professor ficou gostoso? Exatamente, é muito bom, é muito bom. Gente, e essa fala é todo mundo em pânico total. E isso é outra coisa muito boa que o filme faz, né? Que o Linklater faz. Que aí ele começa a incorporar, né? Ele pega aquele diálogo, né? Com a ex-namorada dele, de você vai incorporando novos hábitos pra você se tornar uma nova pessoa, ter uma mudança de personalidade que você quer ter. E aí quando ele começa a incorporar cada vez mais o Ron, né? Pra namorada, pra Madison, ele vai incorporando o Ron ali na vida dele, né? Ele vai se tornando o Ron, né? E aí até tem esse alívio cômico aí, né? Com as alunas que meio que naquela aula ele tá ali, todo bem vestido e tá... peitão pra frente, assim. E vamos combinar que tá mesmo, né? Porque, puta merda, você tá naquele gramado e ele tá fazendo aquelas explicações e aquela coisa toda. Você olha, ele tá com energia diferente, assim, né? Uma coisa meio... Nossa, olha a confiança desse cara. Só que assim, lógico, eu queria até falar um pouco sobre... Ele tinha acabado de ver a Adria Arjona de aeromoça em casa. É verdade. Eu queria até falar sobre esse negócio da confiança, porque eu acho assim, é outro dos tropos que ele meio que subverteu, é um grande clichê, mas assim, que ele pega e brinca com esse tropo, que não é necessariamente uma questão de que ele está mais confiante, que é geralmente o que acontece nesses filmes Diário de Princesa da vida, né? Se a pessoa tá se sentindo mais bonita, ela tá mais confiante. Não é muito sobre isso, né? É mais pelo lado de que ele tá estudando, de que ele tá interpretando. Tá assim, será que se eu fingir ser confiante, será que se eu embarcar nesse, tipo, transtorno de personalidade, será que se eu fingir que eu sou outra pessoa, eu vou eventualmente me tornar essa outra pessoa? E para isso as questões filosóficas que são colocadas, verbalizadas, elas são muito importantes, porque a discussão que fica aqui é, quem sou eu? Esse eu existe? Ele até faz uma pergunta parecida pros alunos dele, sabe? Quem é ele? Ele é o Gary ou ele é o Ron? Ele não é nem... Como você vai responder isso? Ele é as duas coisas, ou ele não é nenhuma das coisas, ou ele é o que ele decidir ser. Então, o filme meio que trazer essa discussão filosófica faz com que você pense assim, eu tenho que tomar controle da minha própria vida e isso significa não ter dinheiro ou ter a namorada bonita ou ter a casa não sei o que, isso significa eu tenho que tomar controle da minha própria personalidade, eu posso fazer uma alteração profunda na minha personalidade e virar outra pessoa simplesmente fazendo por tempo suficiente, praticando por tempo suficiente, eu posso virar outra pessoa. E a chave temática do filme pra mim tá na conversa dele com a ex. Tudo que você precisa saber sobre o filme tá na conversa dele com a ex, que é a ideia de você avaliar se isso é verdade ou não. Existe uma outra personalidade, existe uma personalidade imutável, existe o você, esse sou eu e qualquer outra coisa que eu tô fazendo diferente disso é um engano, é uma atuação. Então o filme discute tudo isso o tempo inteiro de forma cômica, né? Ele discute tudo isso sem querer jogar o protagonista na depressão por ter uma crise de identidade. Muito pelo contrário, ele tá adorando a crise de identidade dele. A crise de identidade dele nem é uma crise de verdade, sabe? Ele tá assumindo outra personalidade e é isso aí mesmo, sabe? É nóis. É muito legal isso. Vocês acham que esse filme vai pegar o espectador desavisado que queria assistir um filme de ação e frustrar ele? Eu fiquei com a sensação de que faltou ação. Por mais que seja óbvio que não precisa, porque é a anti-ação, né? Um hitman que não é um hitman, que ele é um professor e tudo mais.
Mas eu fiquei com a impressão de que, sabe, tinha que ter uma fuga, tinha que ter alguém correndo na rua atrás de alguém. Eu tenho a sensação de que alguém vai colocar um play na Netflix, tipo, nossa, Hitman, um cara fazendo vários personagens, vai dar play. Eu não sei, porque eu acho que é o, porque eu acho que é o seguinte, a análise. O que você vai interpretar como espectador desavisado? É um cara que vai ver um nome, eventualmente um cartaz, o filme tá na Netflix, né? E vai embarcar, né? Então, tipo assim, ele vai ver um nome, vai ver um cartaz e vai embarcar. Então, você vai pegar um espectador desavisado brasileiro, por exemplo. O próprio título, por acaso, ele já te manda que é comédia. Sabe? É muito difícil você ver Assassino por Acaso e você achar que ele é um filme de ação. Não faz sentido com sabe? a lógica do filme, mas tudo bem. Ou seja, faz super com a lógica do título original. Porque a lógica do título original é assim. Quando você fala Hitman de assassino, amigo, quando você fala Hitman de assassino de aluguel, você usa junto. É Hitman. Quando você fala Hitman, você usa a palavra hit pra usar vários outros contextos que ela tem. Ele pode ser um hit, ele pode ser um sucesso, ele pode ser um cara que canta outras pessoas, ele pode ser um assassino profissional. Então, o espectador americano ou anglófono, ele vai ver que a palavra tá separada e ele vai dar 40 contextos diferentes pra ela. Então, ele certamente, se ele tiver o mínimo de noção ali, ele não vai embarcar no filme achando que ele é um filme de ação. Especialmente se ele vê um cartaz, sabe? E no título em português, mais ainda. Então eu acho difícil que a pessoa embarque sem sentir que é uma comédia. Até porque o filme já abraça isso de cara. Quando entra o primeiro voice-over, você já... Ah, entendi, beleza. É um filme de comédia, não vai ter nada, não é um filme de tiroteio, é um filme de comédia, sabe? Então eu acho muito difícil a pessoa passar dos primeiros 15 minutos desse filme achando que ele vai ser um puta filme de ação, sabe? Eu imaginava que ia ser uma coisa mais Baby Driver, assim, sabe? Eu achava que ia ter os seus pontos altos, assim, de ação e os seus pontos altos de comédia, e a gente ia ter uma mescla dos dois. Nossa, Baby Driver. Uma coisa gostosinha, assim. Eu vou fazer uma careta aqui, porque esse filme é bem melhor do que Baby Driver, sabe? Sinceramente, mas assim... Não, pra mim, os dois estão no mesmo lugar no meu coração. Mas Edgar Wright pra mim, tá ok. Eu adoro os dois. E se você for ver, é um pouco dessa galhofa, assim, do Velozes e Furiosos, do cara que foge de carro, né? Tem também uma pegada... Porque Baby Driver tem muitas cenas de ações boas, assim, né? Muito bem feitas e feitas de um jeito diferente ali pra época que ele lançou, mas ao mesmo tempo ele também é um filme muito bem humorado, que incorpora aquela coisa da música nele e tudo mais, mas aqui já vai numa pegada completamente diferente, né? Mas eu acho um pouco isso também, Gusto, que o espectador desavisado pode se frustrar um pouco. Eu já vi gente ultimamente se frustrando com tanto pouca coisa, assim. Se você for jogar o sarrafo lá embaixo, aí tudo bem, né? Aí se muita gente vai embarcar você está errado, meia pantufa, você não é um espectador desavisado. Você está muito bem avisado sobre tudo. A pior pessoa do mundo. Esse filme é o quê? Não, mas qual que é o gênero desse filme? Entrou na Prime, por exemplo. Tem lá legendado. Drama. É um drama? Drama, é. Cara, teve gente que me falou, cara, que o filme não fala nada, ele é um romance. Ele é só um romance. Eu falei, cara, você viu outro filme, não é possível. Exatamente, Lucas, depende do sarrafo, esse é o problema. Se for jogar o sarrafo lá embaixo, mas eu acho que assim, você que tratar um espectador desavisado é o cara que vai clicar e vambora. Eu não considero isso um espectador desavisado. Pra mim, o critério do espectador desavisado é o cara que assiste 20 minutos do filme, meia hora. Se ele assiste 20 minutos do filme, meia hora, e ele tá esperando um filme de tiroteio de ação... Aí eu acho complicado, assim. Aí vai ver Fall Guy, né? Porque às vezes a pessoa dá play num filme desse aí achando que é uma pegada meio Fall Guy, né? Puta. Então, mas por isso. Mas porque Fall Guy é esse filme, né? Que é a comédia de ação. Eu acho que é por estar na Netflix, dá uma impressão de que vai ser um filme mais do mesmo. E o Linklater, ele entregou um conteúdo muitíssimo bem, assim, muito... E o Linklater, ele tem essa pegada também experimental, mas nos moldes hollywoodianos, assim, né? Se a gente pegar a carreira dele, ele faz muito isso, né? Ele pega ali uma trilogia pra acompanhar um relacionamento, né? Ao longo da trilogia. Ele pega Boyhood pra filmar ao longo de, sei lá, 14 anos, sei lá quantos anos era que é filme. Só que com uma estrutura mais blocada de Hollywood, né? Exatamente, só que naqueles moldes ali de...
Exatamente. O que eu gosto muito dele é que ele gosta muito de texto, sabe? Isso é uma coisa que me atrai muito nos filmes dele. Mesmo nos filmes que eu não gosto. É um cara que é muito focado em texto, né? O cara fez 3 filmes ao longo de sei lá quantos anos de um casal que se encontra e se desencontra, sabe? Pela vida. O pessoal é só o pessoal andando e discutindo a relação, discutindo a vida. Cara, o primeiro, inclusive, que foi o único que eu vi, o Before Sunrise, é sensacional. Então, eu não achei que eu ia gostar tanto desse. Como ele estrutura isso, assim, como ele é um cara muito focado no texto dos filmes dele, né? Tem muito diretor bom pra caralho que usa pouco texto, tem muito diretor bom pra caralho que usa muito texto, não é essa a questão. Assim, pro meu agrado, eu acho legal que um cara tenha essa capacidade de dirigir filmes em que ele, de certa forma, abre mão da autoralidade, né? Você vai pegar os Escola de Rock da vida, os Jovens Loucos e Rebeldes da vida, e vai pegar os Assassino por Acaso da vida, e vai comparar com o Boyhood ou com a trilogia do Antes e tal, que são filmes de pegadas radicalmente diferentes. Eu acho muito legal que ele consiga trazer um caráter muito genérico, no melhor dos sentidos, ele ser capaz de dirigir um filme de estúdio, dirigir um filme encomendado e ser capaz de dirigir os seus filmes, ou dirigir um filme encomendado para poder pagar os filmes que ele realmente quer fazer, ou que ele quer assinar mais, né, digamos assim. Eu acho muito bom como ele consegue navegar por essas coisas e sempre dá um ar de autenticidade. Você nunca assiste um filme dele, você pode não gostar, como eu não gosto de alguns, como a gente citou. Mas você nunca assiste um filme dele e tem essa sensação de inautêntico, sabe? Tem essa sensação de que eu tô fazendo de qualquer jeito, de que eu tô largando esse filme. Você tem diretor pra caralho aí que tem assinatura, que você tem essa sensação, sabe? Tem filme do Scorsese que ele detesta falar que é dele, sabe? Ele fez porque ele devia filme, porque ele tá encomendado. E o Scorsese, um cara de enorme assinatura. Isso só pra dar um exemplo, sabe? Você nunca tem a sensação que o Linklater tá fazendo de qualquer jeito. Ah, eu fui contratado pra fazer esse filme bobinho aqui, mas eu vou fazer bem, eu vou fazer decentemente, eu vou embarcar, eu vou mandar brasa, sabe? Eu acho que esse é o principal mérito dele enquanto diretor. E agora é com vocês. Já assistiram Assassino por Acaso? Hitman? Gostaram? Não gostaram? Ficaram curiosos para assistir depois do nosso resumo extremamente positivo aqui? O que vocês acham do Linklater? Esse é o segundo filme do Linklater que a gente cobre aqui no podcast. Vamos ver se a gente cobre mais depois, né? A gente vai cobrir filmes do Linklater de 3 em 3 anos. A gente fala de um, assim, pra homenagear ele, né? Vamos estender essa conversa no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios já estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.